Você já parou para pensar que talvez você não viva hoje a vida que você deseja porque você tem mentalidade pobre? É isso mesmo, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje nós vamos falar sobre mentalidade e algumas ações que te deixam pobre. É isso mesmo, eu vou citar algumas situações, você vai poder analisar se é dessa forma que você tem pensado e se é dessa forma também que você tem agido em relação às suas finanças. Então, o primeiro dele que você precisa analisar é: você acredita que o dinheiro é a raiz de todo o mal? Essa é uma mentalidade pobre. E aí, quando eu falo de mentalidade pobre, é interessante a gente considerar que eu não estou falando exatamente do quanto que você ganha, né? Não está relacionado ao valor da sua renda, mas de como você pensa e qual é a sua relação com o dinheiro. Então, se você acredita que o dinheiro é a raiz de todo o mal, é bem provável que você não vai conseguir dinheiro. Porque se você acredita que é algo que vai ser ruim para você, então por qual motivo você realmente vai querer conquistar isso, né? E aí muitas vezes, de forma até inconsciente, você pode estar repelindo esse dinheiro que você precisa. Se você ouvia isso na sua infância, se os seus pais, não, as pessoas que eram referência para você, costumavam falar essa frase, é bem provável que ela ficou gravada aí no seu subconsciente e hoje você também acredita da mesma maneira, mesmo que você não tenha consciência dessa situação. Mas se você analisar, se você ouvia isso com frequência lá no passado, é bem provável que você acredite nisso também. E pode ser também que você tenha passado por alguma experiência onde as pessoas, né, tenham se prejudicado, quem sabe uma briga, uma discussão, alguém passou mal, ou alguém trapaceou o outro devido à questão de dinheiro. Aí você faz essa relação com o fato da pessoa ter dinheiro ou com o fato da pessoa querer o dinheiro e aí você generaliza isso. Então é um grande engano nós pensarmos isso, né? Nós temos que entender que o dinheiro, ele é um potencializador. Se você tem no seu coração, né, coisas boas que você quer construir, quando você tiver dinheiro, você vai potencializar isso. Você vai poder ajudar o máximo de pessoas, você vai poder, quem sabe, cuidar da sua família como você deseja, você vai poder usufruir disso também, sem precisar realmente fazer mal para ninguém. E, na verdade, poder contribuir como muitos ricos hoje fazem, né? E aí, se você acredita que o dinheiro vai te fazer mal, é bem provável que você esteja repelindo. E se você tem coisas ruins no seu coração que você não faz hoje, porque você não tem condições financeiras para isso, quando você tiver dinheiro, realmente você vai potencializar, porque você vai ter maior possibilidade de realizar isso que você deseja. Então, se você tem vivido isso até hoje, desconstrua essa ideia. Como que você faz isso? Você começa a se questionar. Será que realmente o dinheiro é a raiz de todo o mal? Ou será que o mal já está lá no coração daquela pessoa? Aquela pessoa já quer fazer o mal independente se ela tem dinheiro ou não. E aí você começa a analisar. Será que todas as coisas ruins que acontecem ao nosso redor é realmente devido ao dinheiro? E aí você também pode fazer o seguinte, comparar quais são as coisas boas que você consegue realizar com o dinheiro e quantas coisas boas você não consegue realizar hoje exatamente porque você não tem o dinheiro, tá? Então, quando você começa a analisar que tem coisas ruins, né, tem males que acontecem independente se tem dinheiro ou não, e quando você começa a ver também que, independente do dinheiro, tem pessoas que vão fazer o bem sem ou com dinheiro. Então, a raiz de todos os males não está no dinheiro, e sim na maneira como as pessoas agem, né? Independente do dinheiro ou não, certo? E aí, então, esse é um pensamento que você precisa deixar de lado se você ainda tem ele até agora. Outra coisa muito interessante para a gente considerar são as opiniões negativas. Se você é uma pessoa que constantemente tem opinião negativa sobre tudo, sabe? Aquela pessoa pessimista, se vem uma nova oportunidade, já pensa que não vai dar certo. Se vem algo, se você está sentindo algo, já acha que é uma doença grave que está acontecendo. Então, aquela pessoa que tem a perspectiva negativa de tudo.
se algo não deu certo nesse momento, já sabia, não dá certo mesmo, sabe? Aquela pessoa que constantemente está acreditando muito mais no negativo do que no positivo. Então essa pessoa tem uma mentalidade pobre, porque quando você tem uma mentalidade rica, você primeiro acredita de forma positiva, não naquela forma ilusória de achar que tudo vai dar certo, independente do que você faça, né, da sua responsabilidade quanto àquilo, mas aquela mentalidade de pensar que, independente do que vai acontecer, você vai buscar a solução para aquela situação. E acrescentando que esses momentos, né, onde as coisas dão errado, são ótimas oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer. Então, se você tem esse pensamento pessimista, né, acha que tudo vai dar errado, você não vai perceber a oportunidade de crescimento que essa situação está trazendo para você. Então, se você tem esse pensamento, é o segundo que você precisa deixar de lado, porque ele não combina com a mentalidade de uma pessoa próspera. Um terceiro aspecto que nós precisamos considerar é sobre ficar rico jogando. Pessoas de mentalidade pobre acreditam que de uma hora para outra elas vão simplesmente ganhar um sorteio e vão ficar ricas. Não vão precisar trabalhar, né? Não vão precisar se esforçar, abrir mão de algo, pagar o preço para conquistar o que deseja. Esse é um pensamento bem comum, não é à toa, né, que um grande número de pessoas jogam constantemente e acabam ali muitas vezes perdendo aquele pouco dinheiro que tem. Então, se você quer ter uma mentalidade rica, você tem que pensar e acreditar, na verdade, que você pode ficar rico sim, mas construindo isso. Isso não significa que você tem que fazer um trabalho pesado, que você tem que ter uma vida sem qualidade para ter riquezas, mas você tem que entender que tem um processo, que você precisa pagar o preço por isso, quem sabe abrir mão, né, de um momento de lazer por algum tempo, quem sabe trabalhar mais do que as outras pessoas que estão ao seu redor estão trabalhando, para futuramente você poder usufruir disso, né? Mas não acreditar que essa riqueza ela vai simplesmente cair no seu colo, a não ser que você ganhe uma herança, né? Ou até mesmo, quem sabe, você pode ganhar um jogo, mas considerando que se você não tem a mentalidade rica de administrar isso, para fazer com que isso renda, para que isso seja suficiente para a sua manutenção, é bem provável que você perca esse dinheiro também, como é bem comum acontecer com os ganhadores de loterias, né? Porque as pessoas elas não têm a mentalidade preparada para lidar com aquela quantidade de dinheiro. Então não é exatamente a quantidade de dinheiro que você tem, mas como você usa, como você administra esses recursos é que vai fazer a diferença na sua vida. Então, para de jogar e começa a investir em conhecimento, começa a investir em como mudar essa sua relação com o dinheiro. E um passo muito importante é quando você começa a descobrir qual é realmente a sua mentalidade e se ela for negativa, né, se ela for uma mentalidade pobre, você precisa mudar isso, começar a questionar essas crenças que você possui, né? Crenças são exatamente as coisas que você acredita, mas se você acredita hoje, você não precisa acreditar para sempre. Você começa a analisar, né, traz para a realidade ali, questiona se isso realmente é verdade, se isso se aplica em todos os casos, para que dessa forma você consiga desconstruir essa crença que pode estar enraizada aí na sua mente. Outro aspecto de uma mentalidade pobre é odiar os ricos. Já viu aquelas pessoas que quando vê uma pessoa passando com aquele carrão, ou tem uma mansão, ou consegue fazer aquela viagem dos sonhos, ou então sabe que aquela pessoa tem um valor de patrimônio bem alto, essa pessoa começa a criticar, começa a acusar que talvez tenha ganhado isso roubando de alguém, né, que talvez não precisou trabalhar para conquistar isso. Então, se você tem essa visão, se você odeia as pessoas ricas, por qual motivo então você irá ficar rico? Se você odeia isso. Então, se a gente odeia algo, a gente quer o oposto daquilo. Então, se o seu pensamento, todas as vezes que você encontra alguém que é rico, é um pensamento negativo de odiar essas pessoas, de não gostar, de querer distância dessas pessoas, então você precisa analisar, porque é bem provável que você não vai conquistar uma riqueza, porque já que você não gosta dos ricos, você também não vai querer ser um. E essas coisas, quando eu tô falando, parece uma coisa boba, né? Eu mesmo já pensei isso em algum momento. Claro que não tem nada a ver. Só que nós
estamos lidando com o nosso subconsciente. Muitas vezes nós estamos falando algo aqui, nós não temos consciência de que aquilo que nós estamos falando está já ali internalizado em nós. Então, se você, geralmente, a sua mente, ela vai buscar algo que você acredita que você quer. Se você odeia pessoas ricas, a sua mente não vai colaborar para que você se torne uma pessoa rica. Na verdade, ela vai colaborar para que você continue pobre, para exatamente não chegar naquela situação. E outra situação que você precisa questionar é: será que realmente todas as pessoas ricas são pessoas ruins? Será que realmente as pessoas ricas são pessoas que ganharam dinheiro roubando, aproveitando de outras pessoas? Ou será que tem pessoas ricas que realmente começaram do zero, construíram o que tem hoje, né, trabalhando, quem sabe colaborando com a vida de outras pessoas também? Comece a se questionar aí se esse é o pensamento que você possui, tá bom? Outro aspecto muito importante para você considerar, muito mesmo, é uma pessoa de mentalidade pobre, ela geralmente culpa os outros pelos seus fracassos. Então, se você não tem o que você deseja até hoje, e você sempre tem uma história, sempre tem alguém que você joga essa culpa, você tem uma mentalidade pobre. Porque a primeira coisa de uma pessoa de mentalidade rica, ela é autorresponsável. Comece a assumir as suas responsabilidades. Se você não tem a vida que você deseja hoje, a responsabilidade é sua. Aí você pode me dizer: ah, Marina, mas algumas pessoas me enganaram, algumas pessoas me pediram dinheiro emprestado e nunca me pagaram, né? Algumas pessoas me trapacearam. Só que é o seguinte: nós não temos controle com o que as outras pessoas fazem, mas nós temos controle com o que nós fazemos. Então, se você passou por alguma situação onde você se sentiu prejudicado, você primeiro tem que analisar: você permitiu essa situação? Porque, por exemplo, se você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não pagou, a responsabilidade de emprestar esse dinheiro é sua, né? Se você acabou sendo trapaceado por alguém, você também acabou se envolvendo com pessoas que você não tinha certeza da índole dessas pessoas e acabou, então, confiando em alguém que não era para se confiar. E aí, a questão também não é ficar se martirizando por isso, é você entender que, independente do que aconteceu, o que você pode fazer com aquela situação? De que maneira você pode reverter esse jogo a seu favor? Ser uma pessoa autorresponsável é entender que você não é responsável pelo que os outros fazem, mas a forma como você reage diante do que acontece com você, aí sim é responsabilidade sua. Uma mentalidade, na verdade, isso aqui chega a ser uma ação de uma pessoa pobre. Quando você usa o cartão de crédito para comprar coisas fúteis, né? Coisas banais. E aí eu não vou dizer para você aqui o que é isso, né? O que são coisas supérfluas. Você que tem que fazer a sua análise e identificar o que é supérfluo na sua vida. Pode ser que o que é supérfluo para mim não seja supérfluo para você. Mas se você não tem dinheiro e você quer comprar algo que realmente não vai ali contribuir para a sua vida em qualquer aspecto, né? Que não seja realmente uma necessidade e não vai promover ali o seu crescimento, é bem provável que você não precise realizar essa compra. E se você compra ainda sem dinheiro, né? Porque se você está comprando com cartão de crédito porque você não tem o dinheiro para comprar, é pior ainda. Significa que você está entrando num ciclo ali do endividamento e se tornando um escravo da dívida. Porque quando você tem o dinheiro, você paga à vista, é menos mal, porque você pelo menos não vai ficar refém ali daquela dívida que você fez. Mas se você identifica que não tem dinheiro, aquilo não é importante, não é algo que vai ali promover o seu crescimento, seu desenvolvimento e até mesmo trazer dinheiro para você, trazer um retorno financeiro para você, então você está tomando uma decisão precipitada. E essa é uma decisão de pessoas de mentalidade pobre, que não se programam para realizar as suas compras e acabam comprando por impulso, acabam comprando coisas que não são necessárias e, pior ainda, utilizando o cartão de crédito. Você tem feito isso na sua vida? Se você tem feito até agora, pare com essa situação, né? Esteja consciente das decisões que você está tomando, das ações que você tem tomado em relação à sua vida financeira e o que você tem alcançado com isso. Porque se hoje você está insatisfeito, significa que as decisões que você tomou até hoje não foram boas decisões, né? Mais um aspecto que colabora para a manutenção de uma vida
pobre, né? Uma mentalidade e uma vida pobre é quando você se vitimiza. Quando você fala que tudo de ruim só acontece com você, todas as situações que acontecem, você se coloca de vítima diante de tudo o que vem, seja um problema, uma dificuldade, um obstáculo, você se vitimiza. E isso é um problema, né? Porque assim, as pessoas de sucesso, elas não se vitimizam diante das dificuldades. Todos temos desafios. A questão é, a maneira como você está enfrentando esse desafio é que vai dizer como você vai sair dessa situação. Então, sempre que vier uma dificuldade, você para de reclamar e para de achar que aquilo só acontece com você. Não, acontece com várias outras pessoas também. A questão é a maneira como você reage. Se você começa a pensar que esse problema, essa dificuldade está vindo para te ensinar algo, né? Você pode aprender, pode crescer, pode se desenvolver. E se ainda não deu certo algo que você está tentando, significa que você ainda não descobriu a forma correta, né? Você analisa o que está dando errado, o que aconteceu, que você pode corrigir e vai e faz de novo. E aí, junto com esse aspecto, eu já posso falar de um outro que é bem comum de acontecer. E geralmente as pessoas que se vitimizam fazem isso. Quando você se acha muito vítima da situação, geralmente você desiste muito fácil das situações. E as pessoas que têm sucesso, você pode pegar o histórico delas, elas vão contar por diversas dificuldades que passaram e elas persistiram. Então, muitas vezes nós temos a facilidade de desistir daquilo que a gente deseja. E esse é um sério problema se você realmente quer conquistar algo, se você quer ter uma vida financeira de sucesso para qualquer objetivo que você tenha. Se a primeira dificuldade que vier você desistir, é bem provável que você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. E aí, muitas vezes, além da gente realmente ficar ali desanimado diante de um obstáculo, muitas vezes também vem pessoas que colaboram para isso. Vem pessoas que vêm, né, com umas falas negativas de que, se não tá dando certo, é porque não é para continuar. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu ouvi isso por algumas vezes. E há algum tempo eu acreditei nisso. Sempre que eu queria algo e eu aparecia, né, surgia ali um obstáculo, eu entendia que ali era uma maneira, uma forma de dizer para eu parar que aquilo ali não seria bom para mim. Só que aí eu entendi que isso não é verdade. E que quando você quer algo, vai acontecer dificuldades, você vai encontrar obstáculos, mas isso significa simplesmente que você tem que se preparar para vencer aquele obstáculo até conquistar o que você deseja. E aí é claro que nessa situação a gente tem que considerar se você não está insistindo em algo que realmente é prejudicial para você, é algo que realmente não tem nenhum benefício para a sua vida. Mas quando você tem clareza do que você quer, você acredita que aquilo realmente vai fazer bem para você e para as pessoas que estão ao seu redor, e você identifica que é simplesmente algo que é desafiador, ou seja, é difícil para conseguir, você precisa então reunir mais forças, né? Se preparar melhor ainda para alcançar o que você deseja e não simplesmente desistir fácil. Lembra, todas as vezes que você desiste de algo, você está ali criando essa mentalidade, fortalecendo essa mentalidade de desistência. Por isso que é interessante a gente criar vitórias, pequenas vitórias mesmo, né? Eu estava me lembrando esses dias que quando eu criei esse canal, eu fiz uma comemoração quando tinha 50 seguidores. Porque eu acredito muito que as pequenas vitórias, elas te dão uma base para que você alcance outras vitórias. Isso vai te fortalecendo no caminho, né? Então, se você tem hoje algo que você queira alcançar, que é algo muito distante da sua realidade, ao invés de você desistir, comece a viver, né, um passo de cada vez e a comemorar, celebrar mesmo cada passo que você der, porque aí você vai entender que cada passo que você dá, você está mais próximo do seu objetivo final. Então, nada de desistir, simplesmente você deve se planejar, se organizar e utilizar a estratégia adequada para você conquistar o que você realmente deseja. E por último, né, para a gente finalizar esse vídeo, porque eu poderia ficar falando aqui de vários outros falas ou ações, mas eu acredito que essas que eu falei já foram muito importantes, que se você fizer essa análise aí, identificar alguma delas e já fazer as alterações necessárias, né, mudar essas crenças, deixar de acreditar nisso que não tem contribuído para a sua vida, já vai fazer muita diferença. E o último ponto que eu gostaria de tratar com você é quando a pessoa considera que investir em educação é um gasto, né? É caro. Então, se você tem essa mentalidade, é a mentalidade mais pobre que você pode ter, porque isso vai impedir todo o seu crescimento.
Porque como você tem coragem de gastar, quem sabe, 100, 200 reais num lanche, um exemplo que eu tô dando, e não tem coragem de comprar um livro de 40, 50 reais, né? Que você tem coragem de gastar dinheiro em festas, em bares, mas você não tem coragem de investir em um curso, em algo que vai realmente ali mudar a sua vida. E eu costumo falar que os livros são maneiras excelentes de nós adquirirmos conhecimentos maravilhosos, porque muitas vezes o autor demorou, quem sabe, 20, 30 anos ou até mesmo uma vida para escrever aquele livro e nós temos acesso a isso por um valor realmente super barato, porque eu considero o livro algo muito barato, para a qualidade do conhecimento, para o crescimento que ele vai proporcionar na sua vida. E ainda também a questão dos cursos, onde você tem ali o auxílio de alguém, né, te orientando a dar o próximo passo, alguém que já conquistou aquilo que você deseja. Você vai ter esse auxílio dessa pessoa habilitada para te mostrar quais os passos que você precisa dar. E além de considerar barato, né, é um investimento que eu considero, na verdade é o melhor investimento que você pode fazer, você ainda, com o conhecimento, você consegue, além de se desenvolver, você já vai conseguir também, quem sabe, desenvolver a sua questão financeira, né? Porque quando você se desenvolve, automaticamente você vai aplicar isso na sua vida e você vai ver os benefícios que isso vai trazer, não só no aspecto financeiro, mas em todo o aspecto de crescimento, desenvolvimento, de relacionamento. Então você vê o resultado disso é muito positivo. Se você ainda tem esse conceito errôneo de que investir em sua educação é algo caro ou que é um gasto, você precisa de uma vez por todas mudar esse seu conceito, porque esse com certeza vai ser o melhor investimento que você vai fazer e aí você vai perceber a partir desse primeiro investimento como as outras coisas vão mudar também ao seu redor, tudo contribuindo, né, colaborando para alcançar o seu objetivo principal aí da sua vida. Eu espero realmente que esse vídeo tenha feito sentido para você, que venha realmente trazer benefícios para a sua vida, que te ajude a mudar a sua mentalidade, para que agora você possa ter a mentalidade de pessoas que conquistam, de pessoas que realmente definem o que querem, têm clareza do que querem e vão lá e conquistam porque merecem isso. Eu espero você no próximo vídeo e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, compartilhe com mais alguém, me ajude a divulgar esse canal, porque assim nós vamos poder falar para muitas outras pessoas, para que elas também tenham conhecimento, né, e tenham acesso a esse conteúdo. Eu te agradeço pela sua companhia, te aguardo no próximo vídeo, um forte abraço.